Sentir a presença de Deus pela manhã não é um luxo espiritual reservado apenas para alguns escolhidos. É uma promessa disponível para cada filho e filha que o busca de coração sincero. A Bíblia nos ensina no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Que verdade poderosa! Deus não está distante, não está ocupado demais, não está indiferente ao teu despertar. Ele aguarda ansiosamente que abras os olhos e o busques primeiro, antes de qualquer notícia, antes de qualquer rede social, antes de qualquer preocupação. Quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. Sua presença enche o nosso quarto, acalma o nosso espírito, ordena os nossos pensamentos. O salmista Davi, que conhecia profundamente a intimidade com Deus, declarou no Salmo capítulo 5, versículos 3: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi sabia que as primeiras horas do dia eram estratégicas, eram o momento de posicionar a alma diante do trono. E quando fazemos isso com fé, experimentamos paz que desafia as circunstâncias e bênçãos que transbordam sobre cada área da nossa vida. Hoje, nesta oração, vamos juntos buscar essa presença que transforma, que cura, que restaura, que renova todas as coisas. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, nós nos apresentamos diante do Teu trono nesta manhã, com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua presença o nosso dia seria vazio e sem propósito. Senhor, derrama sobre cada pessoa que ora conosco agora a manifestação real do Teu amor. Que sintamos o Teu abraço paternal envolvendo os nossos corações. Que a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, inunde cada canto da nossa alma. Afasta de nós toda a ansiedade, todo medo, toda a preocupação que tenta roubar a nossa alegria matinal. Senhor, Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararíamos. E nós cremos nessa promessa hoje. Manifesta a Tua glória nesta manhã de forma tão poderosa que não reste dúvida alguma de que Tu estás conosco, que cada pessoa sinta arrepios santos, que cada coração seja tocado pela certeza da Tua presença real. Pai Celestial, começamos este dia declarando que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Sobre as nossas agendas, sobre os nossos planos, sobre as nossas circunstâncias, sobre cada detalhe das próximas horas. Entregamos a Ti este dia completamente. Que a Tua vontade perfeita se cumpra em cada decisão que tomarmos, em cada palavra que pronunciarmos, em cada ação que realizarmos. Senhor, remove de nós qualquer vestígio de autossuficiência. Ajuda-nos a lembrar a cada momento que dependemos totalmente de Ti. Que não sejamos como aqueles que começam o dia confiando nas próprias forças, mas sim como filhos sábios que reconhecem que a verdadeira força vem do alto. Derrama sobre nós, hoje, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que Ele nos guie em toda a verdade, que nos console em toda a aflição, que nos fortaleça em toda a fraqueza. Que a presença do Consolador seja tão real que transforme completamente a nossa perspectiva sobre este dia. Senhor Jesus, Tu que és o Príncipe da Paz, vem estabelecer o Teu reino de paz sobre as nossas vidas nesta manhã. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há guerra interior, traz calmaria. Onde há turbulência emocional, traz equilíbrio. Declaramos que a Tua paz reina sobre os nossos lares, sobre as nossas mentes, sobre os nossos relacionamentos. Que ninguém consiga tirar de nós a paz que Tu dás, porque ela não depende das circunstâncias externas, mas sim da Tua presença constante em nosso interior. Senhor, há pessoas orando agora que estão atravessando tempestades terríveis.
Fala ao coração delas, como falaste aos teus discípulos no barco. Aquietai-vos, acalma as ondas que ameaçam afundar a sua fé. Mostra-lhes que tu tens todo o poder sobre qualquer tempestade, seja ela física, emocional, financeira ou espiritual. Que sintam a tua mão forte segurando-as, impedindo que sejam levadas pelas águas revoltas das adversidades. Pai bondoso, nós te agradecemos pelas bênçãos que já estão a caminho neste dia. Agradecemos antecipadamente porque sabemos que tu és fiel e que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Abre hoje as janelas do céu sobre as nossas vidas. Derrama bênçãos que não tenhamos espaço suficiente para recolher. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos em todas as áreas. Que este dia seja marcado por encontros divinos, por oportunidades inesperadas, por portas que só tu podes abrir. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que fizermos hoje prospere, porque está debaixo da tua cobertura. Onde há escassez, traz abundância. Onde há falta, traz provisão sobrenatural. Tu és o Deus que multiplica pães e peixes, que faz água brotar da rocha, que enche as talhas de vinho nas bodas de Caná. Faz milagres de provisão hoje na vida de cada pessoa que ora conosco. Senhor, abençoa especialmente as nossas famílias nesta manhã. Derrama a tua proteção sobre cada membro. Cobre com o teu sangue precioso os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges. Que nenhum mal se aproxime das nossas moradas. Envia os teus anjos para acamparem ao redor das nossas casas e nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, onde há relacionamentos quebrados dentro das famílias, traz restauração. Onde há mágoas antigas que dividem parentes, traz cura e perdão. Ajuda-nos a sermos instrumentos da tua paz dentro dos nossos lares. Que as nossas casas sejam pequenos pedaços do céu na terra, lugares onde o teu nome é exaltado e onde o teu amor é vivido de forma prática. Pai, há lares sendo atacados pelo inimigo neste exato momento. Levanta-te em favor dessas famílias. Destrói toda a obra das trevas que tenta destruir a unidade familiar. Restaura casamentos, reconcilia pais e filhos, traz harmonia onde reina a discórdia. Deus de toda provisão, nós confiamos hoje na tua capacidade de suprir todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Olhas para as necessidades financeiras que muitos enfrentam nesta manhã. Há contas acumuladas, dívidas que parecem impossíveis de pagar, situações de desemprego que geram desespero. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Tu tens recursos infinitos. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Envia propostas de trabalho melhores para quem está insatisfeito na sua posição atual. Multiplica o salário daqueles que trabalham honestamente, mas mal conseguem chegar ao fim do mês. Senhor, ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Livra-nos da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro. Ajuda-nos a sermos generosos como tu és generoso, que saibamos dar o dízimo fielmente, ofertar com alegria, ajudar os necessitados com compaixão. Quando fazemos isso, tu prometes abrir as janelas do céu. Senhor da saúde e da cura, estende a tua mão poderosa sobre cada corpo que está enfermo nesta manhã. Há pessoas orando agora que enfrentam doenças graves, diagnósticos assustadores, dores crônicas que roubam a qualidade de vida. Pai, tu és o mesmo Deus que curava no tempo de Jesus. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão não esfriou. Declara hoje a palavra de cura sobre cada enfermidade. Que tumores desapareçam, que dores cessem, que doenças retrocedam diante da autoridade do teu nome. Fortalece os que estão em tratamentos médicos.
dá sabedoria aos médicos e eficácia aos medicamentos. Mas, acima de tudo, manifesta o teu poder sobrenatural de cura. Toca com a tua mão os corpos debilitados e restaura-os completamente. Senhor, cura também as feridas emocionais. Há corações partidos pela rejeição, pela traição, pela perda, pela decepção. Derrama o teu bálsamo consolador sobre essas almas feridas. Restaura a alegria, renova a esperança, traz cura interior profunda e completa. Pai amado, protege as nossas mentes neste dia. Vivemos numa época onde somos bombardeados constantemente com informações, muitas delas negativas e destrutivas. Guarda os nossos pensamentos. Ajuda-nos a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Quando pensamentos de derrota tentarem invadir a nossa mente, lembra-nos das tuas promessas de vitória. Quando pensamentos de medo tentarem nos paralisar, lembra-nos de que tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quando pensamentos de desânimo tentarem nos abater, lembra-nos de que a nossa força vem de ti e que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, destrói toda a fortaleza mental que o inimigo construiu. Quebranta todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Liberta as mentes cativas, traz clareza mental, restaura a capacidade de raciocinar com sabedoria e discernimento divino. Senhor Jesus, guia os nossos passos neste dia, que não demos um único passo fora da tua vontade perfeita. Ilumina o nosso caminho com a luz da tua palavra. Onde houver encruzilhadas e decisões difíceis a tomar, mostra-nos claramente qual direção seguir. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer as tuas portas abertas e também para identificar as portas que devemos evitar, mesmo que pareçam atraentes. Senhor, livra-nos de caminhos perigosos. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo o mal que possa nos atingir enquanto vamos e voltamos das nossas atividades diárias. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que eles nos carreguem nas suas mãos, para que o nosso pé não tropece em pedra alguma. Pai, há pessoas que hoje vão enfrentar viagens longas, que vão dirigir em estradas perigosas, que vão usar transportes públicos. Cobre cada uma dessas pessoas com o teu sangue precioso, que cheguem aos seus destinos em segurança total. Deus de toda sabedoria, derrama sobre nós hoje inteligência espiritual e natural. Precisamos da tua sabedoria para navegar pelas complexidades da vida moderna. Há decisões a tomar no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, na educação dos filhos. Senhor, tu prometeste que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós pedimos hoje essa sabedoria. Não a sabedoria humana que é limitada, mas a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Ajuda-nos a discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o melhor, entre o que é da tua vontade e o que é apenas desejo humano. Senhor, abençoa especialmente os estudantes que oram conosco. Dá-lhes capacidade de aprender, memória para reter o que estudam, inteligência para compreender matérias difíceis. Que se saiam bem nas provas, nos exames, nos trabalhos acadêmicos. Abre portas de bolsas de estudo, de oportunidades educacionais que transformarão os seus futuros. Pai Celestial, fortalece a nossa fé nesta manhã. Às vezes, a fé vacila diante das tempestades da vida. Às vezes duvidamos quando as respostas demoram a chegar. Senhor, aumenta a nossa fé.
Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não entendemos, a perseverar mesmo quando tudo parece impossível. Lembra-nos de que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lembra-nos de que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, há pessoas orando agora que estão prestes a desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas promessas. Renova hoje a fé dessas pessoas. Mostra-lhes que Tu és fiel e que nenhuma palavra Tua cairá por terra. O que prometeste, cumprirás. O que começaste, terminarás. Que ninguém desista um dia antes do milagre acontecer. Fortalece os joelhos vacilantes, firma as mãos descaídas, reanima os corações desfalecidos. A vitória está próxima para aqueles que não desistem de crer. Senhor, abençoa hoje o nosso trabalho e as nossas atividades profissionais, que sejamos sal e luz nos nossos ambientes de trabalho. Ajuda-nos a trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Ti e não para homens. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos, que o nosso testemunho cristão brilhe através da nossa ética de trabalho, da nossa honestidade, da nossa dedicação, da nossa atitude positiva mesmo em meio às dificuldades. Senhor, protege-nos de chefes injustos, de colegas invejosos, de ambientes tóxicos. Onde há injustiça no trabalho, levanta-te em nosso favor. Promove aqueles que têm sido preteridos injustamente. Abre portas de ascensão profissional para quem trabalha com integridade. Senhor, há pessoas orando agora que têm os seus próprios negócios. Abençoa esses empreendimentos. Multiplica os clientes, aumenta as vendas, traz prosperidade justa e honesta, dá ideias criativas, estratégias vencedoras, oportunidades de expansão. Que esses negócios glorifiquem o Teu nome e sejam canais de bênção para muitas pessoas. Pai amado, derrama hoje alegria sobre os nossos corações. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem da Tua presença. Tu disseste que a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos dessa alegria hoje. Há muitos motivos externos para a tristeza, mas em Ti encontramos razões eternas para a alegria. Restaura a alegria daqueles que a perderam pelo caminho. Há pessoas que há muito tempo não sorriem genuinamente, que esqueceram como é sentir leveza no coração. Senhor, devolve-lhes a alegria da salvação, enche-os com o gozo do Espírito Santo. Que hoje seja um dia de riso santo, de contentamento profundo, de gratidão transbordante. Ajuda-nos a escolher a alegria, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Ensina-nos a regozijar sempre, a orar sem cessar, a dar graças em tudo, porque esta é a Tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Que a nossa alegria seja contagiante e aponte outros para Ti. Senhor, protege os nossos relacionamentos nesta manhã, abençoa os casamentos. Onde há frieza entre cônjuges, acende novamente a chama do amor. Onde há desentendimentos, traz compreensão mútua. Onde há falta de comunicação, restaura o diálogo saudável. Senhor, livra os casamentos de toda tentação de infidelidade, de toda investida do inimigo que quer destruir a união que Tu abençoaste. Fortalece o compromisso, renova o romance, aprofunda a amizade entre marido e mulher. Pai, abençoa também as amizades verdadeiras. Dá-nos amigos fiéis que nos apontem para Ti, que nos encorajem na fé, que nos apoiem nos momentos difíceis. Livra-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti. Ajuda-nos a sermos bons amigos também, disponíveis, leais, compassivos. Senhor, cura os relacionamentos quebrados. Onde há mágoas entre irmãos na fé, traz reconciliação. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste, a amar como Tu nos amaste, a sermos pacificadores como Jesus ensinou. Deus poderoso, quebranta hoje toda a obra das trevas contra as nossas vidas. Destrua,
todo feitiço, toda maldição, toda palavra negativa que foi proferida contra nós. Quebramos em nome de Jesus toda aliança maligna, todo laço espiritual perverso, toda opressão demoníaca. Senhor, o teu Filho Jesus veio para destruir as obras do diabo e nós reivindicamos essa vitória hoje. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Pai, livra-nos do mal. Protege-nos de acidentes, de doenças, de violência, de tragédias. Guarda as nossas entradas e as nossas saídas desde agora e para sempre. Senhor, há pessoas orando agora que estão sob ataques espirituais intensos. Levanta-te em favor delas. Luta as batalhas delas. Confunde os inimigos, destrói os planos malignos, estabelece muros de proteção que nenhuma força das trevas possa atravessar. Declara liberdade sobre os cativos, vista-os com as tuas vestes de salvação. Senhor Jesus, usa as nossas vidas hoje para o teu propósito eterno. Não queremos viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Faz de nós instrumentos nas tuas mãos. Usa as nossas palavras para encorajar alguém que está desanimado. Usa as nossas ações para ajudar alguém que está necessitado. Usa o nosso testemunho para apontar alguém para ti. Senhor, dá-nos oportunidades hoje de compartilhar o Evangelho. Abre portas para conversas espirituais. Dá-nos ousadia para falar de ti sem medo nem vergonha. Que alguém conheça Jesus hoje através da nossa vida. Pai, há pessoas orando agora que ainda não te conhecem pessoalmente como Salvador. Revela-te a elas de forma poderosa. Mostra-lhes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Toca nos corações endurecidos, abre os olhos espirituais cegos, quebra as resistências. Que hoje seja o dia da salvação para muitos que ouvem esta oração. Pai bondoso, derrama sobre nós hoje o teu amor incondicional, que sintamos de forma tangível o quanto tu nos amas. Não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas obras, mas simplesmente porque decidiste nos amar com amor eterno. Lembra-nos de que nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Senhor, há pessoas orando agora que se sentem indignas do teu amor por causa dos erros do passado. Mostra-lhes que o teu amor não depende do desempenho delas, que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Esse é o teu amor, sacrificial, incondicional, eterno. Ajuda-nos a receber esse amor, a viver nesse amor, a compartilhar esse amor com outros. Que o teu amor seja derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, abençoa este dia do seu início ao seu fim. Que cada hora seja marcada pela tua presença. Que cada momento seja uma oportunidade de te glorificar. Desde o momento em que saímos de casa até o momento em que voltamos, vai conosco. Na hora do almoço, alimenta também a nossa alma. Na hora do descanso, renova as nossas forças. Na hora dos desafios, sê o nosso socorro bem presente. Pai, já declaramos vitória sobre este dia. Não sabemos tudo o que vai acontecer, mas sabemos quem está no controle. Tu tens o dia de hoje nas tuas mãos. Portanto, não temeremos. Descansamos na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Que ao final deste dia possamos voltar aos nossos lares, com o coração cheio de gratidão, com testemunhos das tuas maravilhas, com a certeza de que valeu a pena começar o dia na tua presença. Transforma este dia comum em algo extraordinário pela manifestação da tua glória.
Pai eterno, nós te pedimos hoje bênçãos sobre as nossas comunidades e cidades. Que a tua justiça prevaleça nas ruas, que a tua paz reine nos bairros, que a tua luz brilhe nas trevas urbanas. Levanta líderes íntegros que governem com sabedoria e temor do teu nome. Protege as crianças que vivem em ambientes violentos. Restaura os jovens que estão envolvidos com drogas e criminalidade. Dá esperança aos que vivem nas periferias esquecidas. Senhor, transforma as nossas cidades em lugares onde o teu nome é honrado, onde a vida é valorizada, onde a justiça é praticada. Usa a igreja para ser sal e luz. Que não sejamos cristãos que vivem isolados em bolhas religiosas, mas que sejamos agentes de transformação social. Ajuda-nos a fazer diferença onde vivemos, a impactar positivamente os nossos vizinhos, a ser resposta de Deus para as necessidades ao nosso redor. Que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu, começando pelos lugares onde pisamos. Senhor, abençoa a nossa nação nesta manhã. Toca nos corações dos governantes. Dá sabedoria aos que tomam decisões que afetam milhões de pessoas. Livra o nosso país da corrupção, da injustiça, da violência, da desigualdade. Senhor, sabemos que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Traz avivamento espiritual à nossa terra. Que haja um mover poderoso do teu Espírito que transforme corações, restaure valores, renove a moralidade. Pai, protege as nossas fronteiras, as nossas instituições, a nossa democracia. Frustra os planos dos que querem fazer mal à nação. Levanta homens e mulheres de Deus em posições de influência que não se dobrem diante da corrupção, mas que permaneçam firmes nos teus princípios. Senhor, traz prosperidade justa ao nosso país. Que haja emprego, educação de qualidade, saúde acessível, segurança para todos. Que o nosso país seja uma nação que te honra e que experimenta as bênçãos que vêm da obediência à tua palavra. Pai amado, derrama bênçãos especiais sobre os pastores, líderes e ministros do Evangelho. Eles carregam fardos pesados, enfrentam batalhas espirituais intensas, lidam com as dores e problemas de muitas pessoas. Fortalece-os hoje, renova o chamado deles. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques do inimigo. Guarda as suas famílias. Muitas vezes as famílias dos líderes sofrem ataques porque o inimigo sabe que se conseguir derrubar o líder, muitos serão afetados. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor dos pastores e suas famílias. Dá-lhes sabedoria para equilibrar ministério e família. Ajuda-os a não negligenciarem os seus lares enquanto cuidam da igreja. Pai, usa-os poderosamente. Unge-os com frescor do teu Espírito. Dá-lhes mensagens que transformam vidas, visão que inspira multidões, amor que reflete o teu coração. Multiplica os seus ministérios, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Recompensa-os generosamente pela fidelidade com que te servem. Senhor Jesus, derrama a tua bênção sobre os missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Há servos teus em lugares perigosos, em nações hostis ao Evangelho, em regiões remotas onde enfrentam todo tipo de dificuldade. Protege-os, supre todas as suas necessidades, dá-lhes saúde, segurança, provisão financeira. Senhor, abre portas para o Evangelho em nações fechadas. Quebranta corações endurecidos, salva aqueles que estão destinados à perdição eterna, que multidões venham ao conhecimento da verdade. Pai, levanta mais obreiros para a seara. Há tantos lugares ainda não alcançados, tantas etnias sem acesso ao Evangelho, tantas línguas sem a Bíblia traduzida. Toca em corações para responderem ao chamado missionário.
Dá às igrejas visão e generosidade para enviar e sustentar missionários. Que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Apressa o dia em que toda tribo, língua, povo e nação estarão representados diante do teu trono, adorando-te. Pai Celestial, abençoa hoje de forma especial aqueles que estão passando por luto e perdas. Há corações partidos pela morte de entes queridos, pela perda de sonhos, pela destruição de planos. Senhor, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito oprimido. Consola os que choram, enxuga as suas lágrimas. Enche o vazio que a perda deixou com a Tua presença consoladora. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Ti. Há esperança na ressurreição. A promessa de reencontro, a certeza de vida eterna. Pai, sustenta os que perderam o emprego, os que perderam a saúde, os que perderam relacionamentos importantes. Mostra-lhes que Tu és o Deus que restaura. Tu fazes novas todas as coisas. Tu abres portas onde só havia paredes. Tu trazes vida onde havia morte. Que eles não percam a esperança, mas creiam que os Teus planos são sempre melhores que os nossos, mesmo quando não entendemos o caminho. Senhor, abençoa os que estão em hospitais nesta manhã, os que estão em leitos de dor aguardando cirurgias, os que estão em tratamentos longos e desgastantes, os que receberam diagnósticos difíceis. Manifesta o Teu poder curador. Que os médicos sejam instrumentos nas Tuas mãos, que os tratamentos sejam eficazes, mas acima de tudo, que o Teu toque sobrenatural traga cura completa. Senhor, visita cada quarto de hospital onde há um filho Teu, que sintam a Tua presença de forma tão real que a fé deles seja fortalecida. Dá paz em meio à tempestade da doença. Traz esperança onde o medo tenta se estabelecer. Pai, abençoa também os profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria, paciência, compaixão. Protege-os de doenças contagiosas. Renova as suas forças para que possam cuidar bem dos pacientes. Usa-os como Teus instrumentos de cura e conforto. Que vejam a sua profissão não apenas como um emprego, mas como um ministério de amor ao próximo. Pai amado, derrama bênçãos sobre os idosos que oram conosco nesta manhã. Muitos enfrentam solidão, doenças, limitações físicas, esquecimento dos familiares. Senhor, conforta os seus corações. Mostra-lhes que não foram esquecidos por Ti, que ainda têm propósito e valor, que a velhice pode ser uma época de grande sabedoria e intimidade contigo. Usa-os para abençoar as gerações mais novas com os seus conselhos e orações. Pai, toca nos corações dos familiares que negligenciam os seus idosos. Lembra-os do mandamento de honrar pai e mãe, que cuidem com amor e paciência daqueles que um dia cuidaram deles. Senhor, protege os idosos de abusos, de abandono, de maus tratos. Levanta pessoas compassivas que se importem genuinamente com eles. Dá-lhe saúde na medida do possível, que os seus últimos anos sejam vividos com dignidade, cercados de amor, em paz contigo. Prepara-os para a eternidade, fortalecendo a sua fé e enchendo-os com a esperança da vida eterna. Senhor Jesus, abençoa as crianças nesta manhã. Protege a inocência delas. Guarda-as de todo mal, de abusos, de negligência, de influências perversas. Senhor, Tu disseste que delas é o reino dos céus, que cresçam conhecendo-te desde cedo, que os pais ensinem diligentemente os Teus caminhos aos seus filhos, que as igrejas invistam em ministérios infantis de qualidade. Pai, há crianças crescendo em lares violentos, em ambientes de miséria, sem acesso à educação ou alimentação adequada. Levanta-te em favor delas. Envia anjos para protegê-las. Toca em corações para adotarem os órfãos, para ajudarem as famílias carentes, para investirem na vida das crianças vulneráveis.
Senhor, que nenhuma criança seja abortada hoje. Protege a vida desde a concepção. Muda o coração de mães que pensam em interromper a gravidez. Mostra-lhes que cada vida é preciosa para ti, que cada criança tem um propósito divino, que tu tens planos maravilhosos para cada ser humano criado à tua imagem e semelhança. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre os jovens que buscam o seu caminho. Vivem numa geração confusa, bombardeada com valores distorcidos, tentada por prazeres passageiros que destroem vidas. Senhor, guarda os corações dos jovens, protege-os de drogas, de imoralidade sexual, de vícios em tecnologia, de ideologias destrutivas. Dá-lhes sabedoria para escolher amizades saudáveis. Ajuda-os a nadar contra a corrente da cultura quando necessário. Que não tenham vergonha de serem diferentes por amor a Ti. Senhor, levanta uma geração de jovens radicalmente comprometidos com o Evangelho. Jovens que não se conformam com este mundo, mas se transformam pela renovação das suas mentes. Jovens que influenciam em vez de serem influenciados. Jovens que brilham como luz em meio às trevas. Pai, dá aos jovens visão para o futuro. Mostra-lhes os planos que tens para as suas vidas. Abre portas de oportunidades educacionais e profissionais. Prepara-os para serem os líderes piedosos da próxima geração. Senhor, abençoa hoje aqueles que lutam contra vícios e dependências. Há pessoas escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelo jogo, pela pornografia, por tantas outras coisas que destroem vidas e famílias. Pai, Tu vieste para libertar os cativos. Quebranta hoje toda a cadeia, destrói todo jugo, liberta os prisioneiros das trevas. Dá-lhes força sobrenatural para vencer as tentações. Cerca-os de pessoas que os apoiem na recuperação. Abre portas para tratamentos eficazes. Mas, acima de tudo, transforma-os de dentro para fora pelo poder do Teu Espírito. Senhor, há famílias sendo destruídas por causa de vícios, cônjuges sofrendo, filhos traumatizados, pais desesperados. Intervém nessas situações. Traz o viciado à razão, como fizeste com o filho pródigo, que ele caia em si e volte para casa, para a família, para Ti. Restaura o que o vício destruiu. Sara as feridas que o pecado causou. Reconstrói o que foi quebrado. Mostra que com Deus não há caso perdido, não há situação irreversível. Pai amado, derrama bênçãos financeiras sobre os que são fiéis, dizimistas e ofertantes. Tu prometeste que repreenderias o devorador por causa deles, que abririas as janelas do céu e derramarias bênçãos sem medida. Senhor, cumpre essa promessa hoje na vida daqueles que Te honram com as suas finanças. Multiplica o que eles têm. Faz prosperar o trabalho das suas mãos. Abre portas de oportunidades financeiras. Protege o que é deles de perdas, roubos, gastos desnecessários. Pai, ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias. Livra-nos da mentalidade de escassez. Ajuda-nos a crer que Tu és o Deus da abundância, que tens recursos infinitos, que podes suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Senhor, que sejamos generosos como Tu és generoso, que tenhamos compaixão pelos pobres e necessitados. Que usemos as nossas bênçãos financeiras não apenas para o nosso conforto, mas também para abençoar outros e avançar o Teu reino na terra. Senhor Jesus, abençoa os casais que estão tentando ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Há corações ansiando pela maternidade e paternidade, mas mês após mês vem a decepção. Senhor, Tu és o Deus que abriu o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. Tu ainda fazes milagres de fertilidade. Toca nos corpos dessas mulheres. Remove toda barreira física que impede a concepção. Senhor, dá aos médicos sabedoria nos tratamentos, mas que, acima de tudo, seja o Teu poder sobrenatural que gere vida. Pai,
enquanto esperam, dá-lhes paciência. Guarda os seus corações de amargura, de inveja quando veem outras pessoas grávidas, de questionamentos que minam a fé. Lembra-os de que os teus tempos são perfeitos, que o que tu prometes cumpres, que vale a pena esperar no Senhor. E se for da tua vontade que tenham filhos através de adoção, prepara os seus corações para amar como próprio um filho que não nasceu deles, mas que nasceu no coração deles. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que trabalham em missões sociais. Os que alimentam os famintos, vestem os nus, visitam os presos, acolhem os sem teto, cuidam dos órfãos e viúvas. Senhor, tu disseste que quando fazemos isso aos menores dos teus irmãos, é a ti que fazemos. Recompensa generosamente esses servos compassivos, multiplica os recursos deles, dá-lhes forças para continuarem quando o trabalho é árduo. Protege-os de desânimo quando os problemas sociais parecem maiores do que as soluções. Lembra-os de que não precisam mudar o mundo inteiro, apenas fazer diferença na vida de uma pessoa de cada vez. Pai, levanta mais pessoas com coração compassivo. Que a igreja não seja apenas um lugar de reuniões religiosas, mas um agente de transformação social. Que sejamos conhecidos não apenas pelo que pregamos, mas pelo amor prático que demonstramos aos necessitados. Que o Evangelho seja acompanhado de ações concretas que mostram o teu amor de forma tangível. Senhor, abençoa hoje aqueles que enfrentam injustiças, há pessoas sendo acusadas falsamente, processadas injustamente, perseguidas por causa da sua fé ou dos seus valores. Pai, tu és o Deus da justiça, levanta-te em favor dos oprimidos, defende a causa dos inocentes. Traz à luz a verdade que está escondida. Confunde os planos dos ímpios, que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prospere. Senhor, dá aos que sofrem injustiça a graça de perdoar, mas também a coragem de lutar pelos seus direitos quando apropriado. Que não revides mal com mal, mas que confiem em ti, que julgas retamente. Pai, há cristãos sendo perseguidos em muitas partes do mundo apenas por crerem em Jesus. Fortalece-os, dá-lhes coragem para permanecerem firmes, mesmo sob ameaças. Protege-os de morte, de prisão, de tortura. Muda o coração dos perseguidores como mudaste o coração de Saulo no caminho de Damasco. Que os maiores perseguidores se tornem os maiores pregadores do Evangelho. Pai amado, derrama bênçãos sobre os professores e educadores. Eles moldam mentes, influenciam gerações, plantam sementes que darão frutos por toda a vida. Senhor, dá-lhes sabedoria pedagógica. Ajuda-os a ensinar de forma que os alunos realmente aprendam. Dá-lhes paciência com alunos difíceis. Protege-os de desrespeito, de violência nas escolas, de burnout profissional. Pai, levanta professores cristãos que sejam sal e luz no ambiente educacional, que mesmo sem poderem fazer proselitismo, o seu testemunho de vida aponte os alunos para ti. Senhor, transforma o sistema educacional, que haja ensino de qualidade acessível a todos, que as escolas sejam lugares seguros onde as crianças possam aprender e se desenvolver. Protege as mentes dos estudantes de ideologias destrutivas, que aprendam a pensar criticamente, a discernir entre verdade e erro, a valorizar princípios eternos em vez de modismos passageiros. Que a educação prepare não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham na área da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Vivemos numa época de epidemia de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, suicídio. Senhor, usa esses profissionais para trazer cura emocional. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente.
mas que também reconheçam que muitas feridas da alma precisam do teu toque curador. Pai, levanta conselheiros cristãos que integrem a sabedoria psicológica com os princípios bíblicos. Que ajudem as pessoas não apenas a gerenciar sintomas, mas a encontrar cura verdadeira em Ti. Senhor, destrói o estigma associado aos problemas de saúde mental. Ajuda a igreja a ser um lugar seguro onde as pessoas possam compartilhar as suas lutas sem medo de julgamento. Que tratemos a depressão com a mesma seriedade que tratamos a diabetes. Que ofereçamos apoio prático em vez de clichês espirituais vazios. Cura os corações feridos, restaura as mentes perturbadas, traz paz às almas atormentadas. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que trabalham em profissões perigosas. Policiais, bombeiros, militares, seguranças, eles arriscam as suas vidas para proteger outros. Senhor, coloca uma armadura de proteção divina sobre eles. Envia anjos para guardá-los em todos os seus caminhos, que voltem em segurança para suas famílias ao final de cada turno. Dá-lhes sabedoria nas situações de risco, que tomem decisões corretas sob pressão. Protege-os de traumas emocionais causados pelas situações difíceis que enfrentam. Pai, abençoa as famílias desses profissionais que vivem com a preocupação constante. Dá-lhes paz. Que confiem em Ti para guardar os seus entes queridos. Senhor, usa esses profissionais para serem instrumentos de paz e justiça na sociedade. Que exerçam a autoridade com integridade, que sirvam com honra, que protejam os vulneráveis, que combatam o mal sem se tornarem maus eles mesmos. Senhor, abençoa aqueles que estão prestes a tomar decisões importantes hoje. Há pessoas decidindo sobre mudanças de emprego, de cidade, de relacionamentos. Há pessoas prestes a assinar contratos, a fazer investimentos, a iniciar projetos. Pai, dá-lhes clareza mental. Remove toda a confusão. Que ouçam a Tua voz acima de todas as outras vozes. Confirma a Tua vontade através da paz, que excede todo o entendimento. Se a decisão não for boa, fecha a porta de forma tão óbvia que não haja dúvida. Se for da Tua vontade, abre o caminho de forma sobrenatural. Senhor, livra-nos de decisões impulsivas que depois causam arrependimento. Dá-nos paciência para esperar a Tua direção. Mas também livra-nos da paralisia da indecisão. Quando já mostraste o caminho, dá-nos coragem para dar o passo de fé. Que todas as nossas decisões glorifiquem o Teu nome e nos aproximem do propósito que Tens para as nossas vidas. Pai amado, abençoa este dia com encontros divinos. Que as pessoas certas cruzem o nosso caminho. Que estejamos no lugar certo na hora certa. Que oportunidades preparadas por Ti se manifestem hoje. Senhor, às vezes, os maiores milagres acontecem através de encontros aparentemente casuais, que, na verdade, foram orquestrados por Ti. Abre os nossos olhos para reconhecer esses momentos. Dá-nos sensibilidade para perceber quando Tu estás movendo. Ajuda-nos a sermos obedientes aos Teus impulsos. Se o Teu Espírito nos levar a falar com alguém, a ajudar alguém, a orar por alguém, que obedeçamos prontamente. Pai, que este dia seja marcado por sincronicidades divinas, por coincidências que não são coincidências, mas sim a Tua providência em ação. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver claramente a Tua mão guiando cada passo, cada encontro, cada momento. Que a nossa fé seja fortalecida ao testemunharmos o Teu cuidado providencial sobre cada detalhe das nossas vidas. Senhor, abençoa hoje aqueles que se sentem sozinhos. Há pessoas que acordam sem ter com quem conversar, que passam dias sem receber uma ligação, que se sentem invisíveis no meio da multidão. Pai, Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararíamos. Manifesta a Tua presença de forma tão real que eles sintam que não estão sozinhos.
Envia alguém para fazer companhia, para fazer uma ligação, para enviar uma mensagem de encorajamento. Senhor, usa a igreja para ser família para os solitários. Que tenhamos sensibilidade para perceber quem está isolado e iniciativa para incluir. Ajuda-nos a não sermos tão absorvidos pelas nossas próprias vidas que não notamos o sofrimento silencioso ao nosso redor. Pai, transforma a solidão em tempo de intimidade contigo. Que aqueles que não têm companhia humana descubram que a tua companhia é suficiente, que tu és o amigo que é mais chegado que um irmão, que nunca decepciona, nunca abandona, nunca rejeita. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre os artistas e criativos cristãos, músicos, escritores, pintores, cineastas, designers. Tu és o Criador Supremo e nos criaste à tua imagem, com capacidade criativa. Senhor, unge esses artistas. Que a criatividade deles glorifique o teu nome, que produzam arte que eleva, que inspira, que aponta para ti. Protege-os das tentações da indústria do entretenimento. Que não comprometam os seus valores em troca de sucesso. Dá-lhes oportunidades de usar os seus talentos para impactar a cultura. Abre portas na mídia, nas plataformas digitais, nos espaços públicos. Que a arte cristã não seja de qualidade inferior, mas excelente, competindo nos mais altos níveis. Pai, levanta uma geração de artistas que reconquiste o território cultural que foi perdido. Que através da música, dos filmes, dos livros, das artes visuais, a mensagem do Evangelho alcance corações que nunca entrariam numa igreja. Usa a arte como ponte para o Evangelho. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham com tecnologia e inovação. Programadores, engenheiros, cientistas, pesquisadores. Tu criaste um universo ordenado por leis físicas e matemáticas. Quando estudamos a criação, estamos estudando a tua obra. Dá sabedoria aos que desenvolvem novas tecnologias, que usem a inteligência artificial, a biotecnologia, as novas descobertas científicas para o bem da humanidade e não para a destruição. Senhor, levanta cientistas cristãos que demonstrem que não há conflito entre fé e ciência verdadeira. Que mostrem que a ciência, quando bem compreendida, aponta para o Criador. Pai, protege a humanidade dos perigos da tecnologia mal utilizada. Guarda-nos da desumanização, da perda de privacidade, da manipulação através de algoritmos. Que usemos a tecnologia como ferramenta, mas que ela nunca nos use. Ajuda-nos a manter o equilíbrio, a não nos tornarmos escravos dos dispositivos, a preservarmos as relações humanas genuínas em meio à era digital. Pai amado, derrama bênçãos sobre aqueles que cuidam de familiares doentes ou com necessidades especiais. Há pessoas que dedicam as suas vidas a cuidar de pais idosos, de filhos com deficiência, de cônjuges cronicamente doentes. Senhor, o trabalho deles é árduo, muitas vezes invisível, raramente reconhecido. Fortalece-os, renova as suas forças dia após dia. Dá-lhes paciência sobrenatural. Protege-os de esgotamento físico e emocional. Pai, provê ajuda prática para esses cuidadores. Envia pessoas para dar-lhes momentos de descanso. Abre portas para recursos, para tratamentos, para suportes que facilitem o cuidado. Senhor, recompensa generosamente a dedicação deles, que vejam o cuidado não como fardo, mas como ministério de amor. Que experimentem a tua presença de forma especial enquanto servem aos vulneráveis. Lembra-os de que tudo o que fazem aos menores dos teus irmãos, a ti fazem. Que isso lhes dê sentido e propósito mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em agricultura e produção de alimentos. Agricultores, pecuaristas, pescadores, eles provêm o alimento que chega às nossas mesas. Senhor, abençoa as plantações. Envia chuva na época certa.
protege as colheitas de pragas e doenças, multiplica a produção, que haja fartura e não escassez. Pai, dá aos agricultores sabedoria para cuidar bem da terra que tu criaste. Que pratiquem agricultura sustentável, que não esgota os recursos naturais. Senhor, protege-os de endividamento, de perdas causadas por clima adverso, de exploração por intermediários. Dá-lhes preço justo pelos seus produtos, que o seu trabalho honesto seja recompensado dignamente. Pai, aumenta a nossa gratidão pelo alimento, que não desperdicemos comida enquanto milhões passam fome. Ajuda-nos a valorizar cada refeição como dádiva tua, que abençoemos sempre o alimento antes de comer, reconhecendo que vem das tuas mãos providentes. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Há pessoas que acordam hoje sem vontade de viver, que sentem que a dor é grande demais para suportar, que não veem saída para os seus problemas. Senhor, intervém. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que tu tens planos bons para elas, que a dor é temporária, mas o suicídio é permanente. Coloca pessoas no caminho delas hoje que falem a palavra certa na hora certa. Livra-as de isolamento. Quebra o silêncio que alimenta pensamentos destrutivos. Pai, se alguém está orando agora e pensa em suicídio, fala ao coração dessa pessoa. Mostra-lhe que tu a amas incondicionalmente, que a vida dela tem valor inestimável, que há esperança mesmo quando não consegue ver. Senhor, mobiliza ajuda profissional, que essa pessoa procure um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, alguém que possa ajudar, que não tenha vergonha de pedir ajuda. Salva vidas hoje, traz luz onde há trevas densas, restaura a vontade de viver. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão em processo de cura de traumas. Há pessoas carregando feridas profundas de abusos sofridos, de violências experimentadas, de traições que marcaram para sempre. Pai, tu és o Deus que cura os corações quebrantados e restaura a alma ferida. Toca nas memórias dolorosas, traz cura onde há dor, liberta onde há prisão emocional. Senhor, ajuda essas pessoas a perdoarem não porque os que as feriram merecem perdão, mas porque elas merecem liberdade. Que o perdão seja o caminho para a própria libertação. Pai, destrói toda raiz de amargura, quebranta toda fortaleza mental construída pelo trauma, restaura a capacidade de confiar, de amar, de viver plenamente. Senhor, usa profissionais qualificados no processo de cura. Mas que acima de tudo seja o teu toque que traz restauração completa. Que aqueles que foram quebrados pelo trauma se tornem mais fortes nos lugares quebrados, que usem a própria história de cura para ajudar outros que sofrem. Pai amado, derrama bênçãos sobre as gestantes, protege cada bebê que está sendo formado no ventre materno, que se desenvolvam saudáveis, sem nenhuma complicação. Livra as mães de enjoos excessivos, de dores, de complicações na gravidez. Prepara os corpos delas para o parto, que sejam partos tranquilos, sem sofrimento desnecessário, com bebês nascendo saudáveis e fortes. Senhor, abençoa especialmente as gestantes que enfrentam gravidez de risco. Que os médicos tenham sabedoria no acompanhamento. Que os tratamentos sejam eficazes. Mas que seja o teu poder que guarde tanto a mãe quanto o bebê. Pai, consola aquelas que sofreram abortos espontâneos. Cura a dor da perda. Restaura a esperança de ter filhos. Senhor, abençoa os casais que aguardam a chegada dos bebês. Prepara-os para a paternidade e maternidade. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor abundante. Que criem os seus filhos no teu caminho, ensinando-os a te amar e servir desde pequenos. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam batalhas legais.
Há pessoas em processos judiciais desgastantes, disputas de guarda de filhos, questões trabalhistas, problemas com heranças. Pai, Tu és o juiz supremo. Levanta-te em favor dos que buscam justiça, dá sabedoria aos advogados que defendem causas justas. Toca no coração dos juízes para que julguem com imparcialidade e sabedoria. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Senhor, protege os teus filhos de processos injustos, frustra os planos dos que usam a lei para oprimir, que nenhuma acusação falsa prospere. Pai, dá aos que estão em batalhas legais a paciência para esperar os tempos do processo. Guarda-os de ansiedade paralisante. Que confiem em Ti, sabendo que o resultado final está nas Tuas mãos. Senhor, se houver possibilidade de acordo, traz reconciliação. Mas se for necessário ir até o fim, que a justiça seja feita e que o Teu nome seja glorificado através do resultado. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que trabalham no sistema prisional. Agentes penitenciários, psicólogos, assistentes sociais, capelães. Eles trabalham num ambiente difícil, lidando com pessoas que cometeram crimes graves. Senhor, protege-os, dá-lhes sabedoria para lidar com situações perigosas, guarda-os de corrupção, de violência, de traumas emocionais. Pai, usa especialmente os capelães para levar esperança aos presos, que muitos encontrem salvação em Jesus, mesmo atrás das grades. Que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Senhor, há presos inocentes, pessoas condenadas injustamente. Traz à luz a verdade. Liberta os que não deveriam estar presos. Pai, para aqueles que realmente cometeram crimes, traz arrependimento genuíno. Que usem o tempo na prisão para reflexão, para mudança, para preparação para uma vida diferente quando forem libertados. Ajuda a sociedade a dar segunda chance aos ex-presidiários que verdadeiramente mudaram. Quebranta o ciclo de reincidência. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham em abrigos e casas de recuperação, os que acolhem vítimas de violência doméstica, dependentes químicos em recuperação, moradores de rua, refugiados. Pai, multiplica os recursos dessas instituições. Provê alimentação, roupas, medicamentos, tudo o que for necessário. Levanta voluntários dispostos a ajudar. Toca em corações para doarem generosamente. Senhor, usa esses lugares como instrumentos de transformação. Que não sejam apenas abrigos temporários, mas espaços de restauração profunda. Que vidas sejam reconstruídas. Que dignidade seja restaurada. Que propósito seja redescoberto. Pai, protege esses ambientes de conflitos, de violência, de influências negativas, que sejam lugares seguros onde pessoas vulneráveis possam se recuperar. Senhor, dá aos gestores dessas instituições sabedoria administrativa, que gerenciem bem os recursos, que tratem com respeito e amor cada pessoa acolhida, que sejam instrumentos das tuas mãos para restaurar vidas quebradas. Pai amado, derrama bênçãos sobre aqueles que enfrentam processos de imigração. Há pessoas deixando as suas terras natais em busca de vida melhor, fugindo de guerras, de perseguições, de miséria extrema. Senhor, guia-os na jornada. Protege-os dos perigos do caminho. Livra-os de exploradores, de traficantes, de todos que querem se aproveitar da vulnerabilidade deles. Pai, abre portas nos países de destino, que encontrem trabalho honesto, moradia digna, oportunidade de recomeçar. Senhor, abençoa os que acolhem imigrantes com compaixão, que tratem os estrangeiros com amor, lembrando que também fomos estrangeiros um dia. Pai, há famílias separadas por fronteiras, pais que não veem os filhos há anos, cônjuges aguardando reunificação familiar. Acelera os processos. Que as famílias sejam reunidas. Senhor, protege os imigrantes de xenofobia, de discriminação, de exploração no trabalho.
Dá-lhes força para enfrentar as dificuldades de adaptação, que encontrem comunidades acolhedoras onde possam se sentir em casa. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em defesa do meio ambiente. Há pessoas dedicadas a preservar a criação que tu fizeste. Senhor, a terra é tua e toda a sua plenitude. Dá sabedoria aos que buscam soluções para os problemas ambientais, que desenvolvam tecnologias limpas, que encontrem formas de desenvolvimento sustentável, que protejam espécies em extinção. Pai, muda o coração da humanidade em relação à criação, que paremos de explorar irresponsavelmente os recursos naturais. Que cuidemos do planeta não apenas por nós, mas pelas gerações futuras. Senhor, protege as florestas, os oceanos, os rios, o ar que respiramos. Frustra os planos dos que destroem por ganância. Levanta governantes que priorizem a preservação ambiental. Pai, ensina-nos a valorizar a criação como reflexo da tua glória. Que ao contemplar a natureza, vejamos a tua majestade. Que sejamos mordomos fiéis da terra que tu confiaste aos nossos cuidados. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que enfrentam preconceito e discriminação. Há pessoas rejeitadas por causa da cor da pele, da origem étnica, da classe social, da aparência física. Senhor, tu criaste cada ser humano à tua imagem e semelhança. Não há raça superior, não há etnia privilegiada. Todos têm igual valor diante de ti. Muda o coração dos preconceituosos. Quebranta todo racismo, todo classismo, toda discriminação. Que vejamos uns aos outros como tu nos vês. Pai, consola os que sofrem preconceito. Mostra-lhes que o valor deles não é determinado pela opinião alheia, mas pela tua opinião. Que se vejam como tu os vês, preciosos, amados, dignos. Senhor, levanta líderes que lutem por justiça social, por igualdade de oportunidades, por respeito à diversidade humana. Que a igreja seja exemplo de comunidade inclusiva, onde todos são bem-vindos, independentemente de origem, cor ou condição social. Ajuda-nos a amar como tu amas, sem preconceitos, sem distinções, sem acepção de pessoas. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham em emergências e resgates, paramédicos, socorristas, equipes de resgate. Eles são os primeiros a chegar nas situações de crise, enfrentando cenas traumáticas, tomando decisões rápidas que salvam vidas. Pai, dá-lhes sabedoria e sangue frio nas emergências. Que tenham as habilidades técnicas necessárias e também a compaixão humana. Protege-os de acidentes enquanto atendem ocorrências. Livra-os de traumas emocionais causados pelas situações difíceis que presenciam. Senhor, que salvem muitas vidas, que suas intervenções rápidas façam diferença entre vida e morte. Pai, abençoa as famílias desses profissionais que vivem com a preocupação constante. Que confiem em ti para guardar os seus entes queridos. Senhor, provê recursos adequados para o trabalho de emergência, ambulâncias bem equipadas, hospitais preparados, equipes bem treinadas, que ninguém morra por falta de socorro adequado. Multiplica a eficiência dos serviços de emergência. Pai amado, derrama bênçãos sobre aqueles que produzem e distribuem conteúdo cristão. Pastores que pregam online, criadores de conteúdo em redes sociais, produtores de podcasts cristãos, editores de livros evangélicos. Senhor, unge esses mensageiros, que produzam conteúdo que edifica, que ensina corretamente a tua palavra, que fortalece a fé. Protege-os de buscar popularidade em vez de fidelidade, que não diluam a mensagem para agradar audiências. Pai, multiplica o alcance do conteúdo cristão de qualidade. Que os algoritmos favoreçam mensagens que glorificam o teu nome. Que vídeos, posts, podcasts e livros cristãos alcancem milhões de pessoas. Senhor, usa a tecnologia e as redes sociais para espalhar o Evangelho.
Que pessoas que nunca entrariam numa igreja encontrem Jesus através de um vídeo, de um post, de um podcast. Pai, protege os produtores de conteúdo cristão, de críticas destrutivas, de ataques espirituais, de desânimo, que continuem fiéis ao chamado de comunicar a Tua palavra de forma relevante e impactante. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de animais, veterinários, tratadores, voluntários em abrigos de animais. Tu criaste os animais e os confiaste aos nossos cuidados. Dá sabedoria aos que tratam de animais doentes, que tenham as habilidades necessárias para diagnosticar e curar. Abençoa o trabalho dos que resgatam animais abandonados, maltratados, em situação de risco. Pai, muda o coração da humanidade em relação aos animais. Que paremos de maltratá-los, de abandoná-los, de usá-los apenas para o nosso benefício sem considerar o bem-estar deles. Senhor, abençoa os animais de estimação que trazem alegria e companhia para tantas pessoas. Que tenham saúde, que sejam bem cuidados, que vivam bem. Pai, protege os animais selvagens em seus habitats naturais. Que não sejam extintos por causa da ação humana irresponsável. Ajuda-nos a ser mordomos fiéis de toda a criação, cuidando não apenas uns dos outros, mas também dos animais e do meio ambiente. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que enfrentam o luto pela morte de animais de estimação. Para muitos, os animais são membros da família, companheiros fiéis que estiveram presentes em momentos importantes. Senhor, consola os que choram essa perda, que se permitam sentir a dor sem culpa, que guardem as boas memórias. Pai, há pessoas que se sentem incompreendidas nesse luto porque outros minimizam a perda. Ajuda-nos a ter empatia, a respeitar a dor alheia mesmo quando não a entendemos completamente. Senhor, para aqueles que estão cuidando de animais idosos ou doentes, dá-lhes sabedoria para saber quando é hora de deixar ir. Que tomem decisões difíceis com amor e responsabilidade. Pai, abençoa aqueles que adotam animais abandonados, que dão segunda chance a animais rejeitados. Multiplica o amor que eles dão e recebem. Que experimentem a alegria de resgatar uma vida, de transformar um animal abandonado em um companheiro amado. Senhor Jesus, abençoa este dia do começo ao fim, com a Tua presença manifesta. Que cada pessoa que orou conosco sinta que não orou em vão. Que experimente ao longo do dia evidências claras de que Tu ouviste, de que Tu respondes, de que Tu ages. Pai, que este dia seja marcado por milagres pequenos e grandes, que haja testemunhos para compartilhar ao final do dia. Que vejamos a Tua mão agindo de formas surpreendentes. Senhor, protege cada pessoa de todo mal. Que os anjos acampem ao redor e guardem em todos os caminhos. Que nenhum mal se aproxime, nenhum desastre chegue perto das moradas. Pai, enche este dia de alegria, de paz, de propósito. Que ao deitar hoje à noite, possamos olhar para trás e dizer: este foi um dia abençoado, um dia em que a presença de Deus foi real, um dia que valeu a pena ser vivido. Que durmamos em paz, sabendo que Tu guardas o nosso sono e que amanhã acordaremos para um novo dia cheio de novas misericórdias. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Talvez você conheça alguém que está passando por dificuldades, que precisa sentir a presença de Deus, que necessita de esperança renovada. Seja um instrumento de bênção compartilhando esta mensagem. Escreva amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé, para que saibamos que não estamos sozinhos nesta jornada. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé, que fortalecerão seu espírito, que te aproximarão cada dia mais de Deus.
Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que o Senhor tem para você. E agora receba esta bênção. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai te envolva, que a graça de Jesus Cristo te sustente e que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre. Vá em paz, vá com Deus, vá sabendo que é profundamente amado pelo Criador. Até a próxima oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe.